Lá, gravando agora, graças a Deus. Gálatas 1, versículo 10. Porventura procuro eu agora o louvor dos homens ou a aprovação de Deus? Ou estou tentando ser apenas agradável às pessoas? Se ainda estivesse buscando agradar os homens, não seria servo de Cristo. Meu Deus do céu, que maravilha, glória a Deus. Olha só a palavra de Deus aqui, ó. E nós queremos trazer o título: Estou em busca de elogios? Glória seja dada ao nome do Senhor. É claro que nós vamos fazer aqui citação de vários versículos. Por exemplo, em Gálatas capítulo 1, versículo 1, o apóstolo Paulo está defendendo o seu ministério. E você estuda aí a vida do apóstolo Paulo, você vai ver que aquilo ali foi um verdadeiro milagre de Deus, a vida dele, né? Tão surpreendente, tão maravilhoso, que ele acaba aí por escrever cerca de 13 epístolas para a glória do Senhor. Ele defende com maestria o seu ministério, porque Paulo um dia disse assim: sejam meus imitadores como eu sou de Jesus. Essas palavras são do Paulo, do apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, tá bem? E aí lá nos versículos 2 e 4, Paulo ele vem trazer aqui a pauta, ele vem trazer aqui ao momento uma situação que estava lá na Galácia. Havia muito tapinha nas costas, havia muito favorecimento, e o evangelho estava sendo distorcido por interesses humanos. Não se falava sobre o pecado, não se falava sobre a dificuldade que é ser cristão, porque o sistema daquela época estava estragado. Não se podia falar mais abertamente o Evangelho de Jesus. Nos versículos 2 a 4, aleluia, nós vamos ver particularmente no versículo 4, que o apóstolo Paulo escreve, que, falando de Jesus, que se entregou voluntariamente pelos nossos pecados. Está falando de Jesus, o Paulo está falando de Jesus, a fim de Jesus nos resgatar deste atual e perverso sistema mundial, segundo a vontade de Deus e Pai. Ora, nesse versículo 4, parece que Paulo está no século 21. Ele está falando de um sistema perverso mundial, de um sistema estragado, contaminado, onde o que acontecia era um verdadeiro combate contra a verdade. Não se podia pregar o evangelho. O apóstolo Paulo surgiu no ano 60 depois de Cristo, e nós sabemos que a diáspora dos judeus em Jerusalém foi no ano 70. Já havia uma perseguição para que não se pregasse o evangelho. Um sistema corrompido e estragado daquela época. Parece que nós estamos identificando o século 21, onde já se percebe um sistema corrompido. E eu não estou falando aqui num sistema corrompido mundial, mas um sistema corrompido evangélico. Diz um grande pensador aí, que nos dias atuais, nós precisamos evangelizar os evangélicos. Aleluia. Não sou eu que estou dizendo, eu estou pregando a palavra do Senhor. E o apóstolo Paulo vem trazer à tona de um sistema corrompido.
Ora, estamos então diante de uma atualidade. No versículo 5, está falando de Jesus, que a glória e tudo aquilo que Paulo fazia era para glorificar a Jesus. E tudo que ele fazia era em defesa do evangelho genuíno de Jesus Cristo. Parece que hoje quem defende o evangelho genuíno acaba então por arrumar problemas, porque estão interessados num evangelho corrompido. Aleluia. E no versículo 6 diz a Bíblia: então estou chocado de que estejais vós desviando tão depressa daquele que vos chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, em busca de adaptações. É isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Em busca de novidades. Aleluia. O que no evangelho não possui adaptações. No evangelho não há novidades. A única novidade foi aquela que Jesus trouxe, que é a novidade da renúncia, e ela é para os nossos dias, a novidade do arrependimento, que é atualíssimo, a novidade do seguir a Jesus e mudar as suas atitudes. Isso não mudou, minha gente. Mas os Gálatas daquela época, eles estavam em busca de adaptações. Parece que o evangelho estava se tornando forte demais. Eles queriam nuances para aliviar a sua consciência, porque o evangelho os confrontava e os acusava. Aleluia. E lá no versículo 7, na verdade, não é o evangelho. O que acontece é que algumas pessoas vos estão confundindo com o objetivo de corromper o evangelho de Jesus. Ora, gente, isso aqui acontecia no primeiro século. A intenção do anticristo é corromper o evangelho. Todo o evangelho corrompido, o que significa, irmão? Evangelho corrompido é o evangelho que não é pregado com verdade. O evangelho corrompido é aquele que ele vem mascarado, onde há sonegações de informação do tipo: não, aqui você não prega sobre mentira, aqui você não prega sobre o pecado, você não pode falar sobre adultério aqui. Isso é o evangelho corrompido. Não, você não pode pregar sobre avareza, você não pode pregar sobre nepotismo, aqui não. Ora, quando lhes oferece um lugar onde há limitações para que a palavra do Senhor não seja propagada, sendo ela revelada de Deus, lá já corrompeu. E o Paulo vem me informar aqui que isso já acontecia no século I, minha gente. E nós estamos vendo isso hoje, o evangelho sendo corrompido. No versículo de número 8, contudo, ainda que nós, ou mesmo um anjo dos céus, vos anuncie um evangelho diferente do que já vos pregamos, seja considerado maldito. Em algumas traduções, anátema. Não é verdade? Ora, existe só um único evangelho, o evangelho de Jesus, a história de Jesus. Não importa quem, irmão. É isso que o versículo 8 quer dizer aqui. Se não prega a história de Jesus, se não prega a cruz, a redenção de Jesus, Jesus crucificado, Jesus ressurreto, se não prega, aleluia, que o homem precisa negar a si mesmo, esse evangelho aí não presta. É o que o Paulo está falando aqui para nós aqui.
E quem não prega desse jeito está condenado. Veja o versículo de número 9. Conforme já vos revelei antes, declaro umas vez mais, qualquer pessoa que vos pregar um evangelho diferente daquele que já recebestes, seja amaldiçoado. Gente, amaldiçoado é aquele que traz o evangelho sem confronto. O evangelho, ele tem que ser pregado aos homens para que os homens se sintam desconfortáveis com as vidas levianas que estão levando, para que os homens se sintam incomodados com o pecado. O evangelho tem que ser pregado para que o homem deseje mudança de atitude. O evangelho tem que ser pregado para que haja transformação de vidas. O maior milagre que existe é quando o homem abandona o adultério, quando o homem abandona o pecado, a mentira. Aleluia! Esse é o evangelho verdadeiro que vem dos altos céus, não um evangelho enlatado, corrompido, onde a própria Bíblia deixa claro que se não é o evangelho genuíno, é um evangelho corrompido, estragado. E quem assim prega dessa maneira, ocultando que o pecado é nocivo, ocultando que se o homem não se converter, não negar a si mesmo, ocultando que se o homem não abandonar as suas práticas, aleluia, ele vai para o inferno. Esse pregador é maldito e o evangelho é corrompido. Isso aqui é Bíblia, minha gente. Já acontecia lá no século I e nós estamos vendo aí uma repetição no caminhar da história, e ao findar todas as coisas, aleluia, ante o arrebatamento da igreja, o que o anticristo irá fazer é tentar corromper o evangelho. Cuide-se, irmão. Se você está num lugar onde não se pode pregar sobre adultério, avareza, não se pode pregar sobre o pecado, porque se pregar vai espantar o dizimista, aquele que traz a oferta, lá já não tem mais o evangelho genuíno, já se corrompeu, e aqueles que assim estão procedendo tornar-se-ão amaldiçoados, se é que já não são. Isso aqui é Bíblia, está em Gálatas 1, versículo 1 ao 10, e a tradução de minha Bíblia é King James. Você procure a sua aí, peça a oração e veja o que Deus tem para você. Versículo de número 10, diz a Bíblia: porventura procuro eu agora o louvor dos homens ou a aprovação de Deus? O que eu procuro quando eu estou pregando? Eu procuro tapa nas costas, tapinha nas costas? Eu procuro elogios? Aleluia! Queremos louvor humano? Quando nós pregamos, estamos procurando glória humana ou nós queremos a aprovação de Deus? Ora, quando se sobe no púlpito, e diga-se de passagem, para mim aquele lugar é sagrado, onde se leva a palavra, e quando se tem que pregar a palavra, tem que subir lá, não para agradar aos homens. Aleluia! Você não está lá pregando para agradar o seu pastor, ou agradando aquele grande dizimista, agradando o riquinho da igreja. Você tem que subir no púlpito, pregar a palavra para receber a aprovação de Deus. Agora, subir lá para contentar aqueles que ouvem, o nome disso é evangelho amaldiçoado, corrompido. Isso aqui é Bíblia. Nós queremos louvor humano ou aprovação de Deus, e aqui eu quero saber de que lado nós estamos. Aleluia!
Nós queremos ser agradável, gentil aos homens, ou a aprovação de Deus? Veja que a Bíblia não diz agradável a Deus. Não, nós não temos que agradar a Deus com a pregação. Não, nós temos que receber de Deus a aprovação. Vamos pegar aqui e contextualizar essa mensagem, supondo que lá na plebe, lá na plateia, na nave da igreja, tem alguém lá que precisa ser confrontado e abandonar o seu pecado. Aleluia, Jesus. E aquele culto é o último culto, aquela pessoa irá partir para a eternidade no amanhecer, e o pregador tem a oportunidade de trazer a palavra do Senhor, recebe a palavra revelada de Deus, e para agradar o pastor, não entrega a revelação de Deus, e aquele que estava lá na plebe, na plateia, na nave da igreja, não recebe a palavra para salvar-se e escapar do inferno. Eu pergunto, quem é que vai pagar por isso? Aí eu pergunto para você, será que Deus manda entregar, e o que Ele manda entregar tem relevância e importância para alguém? Ou será que nós vamos continuar usando os microfones, os púlpitos para agradar a chefia? Vamos usar os púlpitos para agradar os homens? Ei, minha gente, você tem que se dar conta que o evangelho vem sendo corrompido por atitudes como essa, de homens covardes que não têm coragem de pregar o que Deus manda. Aleluia! Em detrimento daqueles que estão ouvindo e não estão recebendo a palavra para a salvação, mas estão recebendo a palavra para juízo. Aleluia! Eu duvido alguém pregar o que Deus manda e ser condenado por Deus. Prega o que Deus manda, pode todo mundo ficar emburrado com você. Pode ser que você tenha apenas uma oportunidade na vida para pregar, mas pregue a verdade e doa a quem doer. Você não está ali para agradar nem a Deus. Você está ali para receber a aprovação de Deus. Deus você não enxerga. Aleluia. Ainda que os homens possam se tornar ameaçadores com as suas opiniões, com os seus achos, com o achismo e suas posições, para o reino de Deus não interessa. O que interessa é a aprovação de Deus, entenda isso. E a Bíblia ainda diz assim: ou estou tentando ser apenas agradável às pessoas. Púlpito de igreja não é para agradar pessoa nenhuma, irmão. Microfone não é para agradar gente, não. Se ainda estivesse buscando agradar os homens, não seria servo de Cristo. Ó, tá vendo? Bem, irmão, se o evangelho agrada quem ouve, o pregador não é de Deus. Esse é o contexto aqui, ó, de Gálatas 1, versículo 1 ao 10. Se o pregador está agradando o povo, se fala palavras agradáveis, gentis, se massageia o ego, tá bem? Esse pregador não é de Deus. O evangelho tem que ser do confronto. Você quer ver por quê? Porque a Bíblia diz em Mateus 7, versículo 13 e 14: a porta é estreita, meu irmão, a porta é estreita, mas pregue que a porta é estreita, esvazia a igreja. Aleluia. A Bíblia diz em Lucas 9, do 23 ao 23, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. Mas quem quer cruz, irmão? Ninguém quer cruz. Tudo quer triunfalismo. Todo mundo quer vencer, todo mundo quer vitória, todo mundo quer se dar bem, mas ninguém quer pegar a cruz, não quer. Esse é o evangelho que estão pregando hoje, o evangelho corrompido. Irmãos, eu trouxe aqui só para você ter uma ideia
dos atributos de Deus, dos atributos do homem, melhor dizendo, atributos do homem. Você quer ver? O homem tem, vou trazer aqui 7 atributos do homem, 7 atributos morais do homem, melhor dizendo. Reputação. O homem tem que ter reputação, que nada mais é do que um caráter aprovado. O homem tem que ter ética. A ética de um homem não é respeitar, desrespeitar. A ética do homem é manter a palavra. Isso é ética do homem. Tem que ser moral, ter moralidade, tá? Aquilo tem que estar no seu coração, as suas atitudes têm que vir de dentro. A própria Bíblia diz, fala a boca do que está cheio o coração. O 4º atributo, controle. Isso aí fala por si só. Olhando aí a vida de Moisés, o homem manso, não é verdade? Disciplina, vontade de vencer e também responsabilidades. Ora, traz-se aqui a figura de um pai de família, ele tem que ter responsabilidades, não é verdade? E também um outro atributo moral, amigo. Aí eu pego esses atributos humanos aqui e trago para a pregação do Evangelho. O pregador tem que ter reputação, ética, moral, controle, disciplina, responsabilidade e ser amigo. Irmão, amigo é aquele que fala a verdade. Aleluia. Amigo é aquele que tem reputação, caráter. É o que falta nos púlpitos. Falta de caráter, de vergonha. Aleluia. Ética, não é verdade? Manter a sua palavra. Não é ser uma coisa lá em cima e outra lá embaixo. Viver de piadinhas lá embaixo. Não. Isso são atributos do que prega. Aí você imagina atributos do que está ouvindo. Ora, aquele que ouve, para ter uma moral ilibada, precisa das verdades bíblicas. Não precisa ser enganado. Sendo ele enganado, ele acaba perdendo o norte da sua vida. Sendo distorcida a palavra, ele perde até a disciplina. Aleluia. E as responsabilidades acaba por perder. Atributos humanos, gente. A gente precisa da pregação da palavra para manter os atributos humanos. Aleluia. E salvos ainda na presença do Senhor. Uma vez, irmão, processadas as informações para o seu atributo, uma vez processadas as informações lá do pregador, o homem ou ele vive ou se corrompe. Entenda isso, irmão. Os pregadores têm que entender que do outro lado tem vidas, salvação de almas. O que nós estamos querendo agradar? Nós estamos querendo agradar os homens? Se você usa microfone, púlpito para agradar, aleluia, então abandone antes que o juízo venha. Use para receber a aprovação de Deus. Receba essa palavra aí, em nome de Jesus, tá bem? Forte abraço. Deus